Olá pessoal que está acompanhando essa série de estudos da lição aqui através do canal do YouTube da comunidade Adventista do Sétimo Dia do Riacho Grande. Aproveite esse momento para se inscrever caso você não seja inscrito e clique aí para ativar as notificações para você poder ficar sabendo quando os novos conteúdos são postados. E, como eu disse, de maneira sucinta, nós estaremos estudando hoje a lição de número 10, que trata da Bíblia como uma fonte histórica. Existe uma frase de Albert Einstein que fala assim: a ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Nós sabemos que não é bem assim, porque tanto a fé quanto a religião têm um papel fundamental na nossa vida. Porém, é fato que ciência e religião, elas andam de mãos dadas sim. E é sobre isso que nós vamos encontrar, que nós estamos vendo aí na lição dessa semana, muitas evidências do que nós já conhecíamos da Bíblia. O verso para memorizar, que está lá em Êxodo 22, fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Aí nós já temos uma história que a Bíblia conta há muito tempo e que é comprovado pela história. Agora, o que é a história? A história é uma ciência que busca estudar o ser humano dentro de uma linha de tempo. E os historiadores são aqueles profissionais que trabalham nesse sentido, juntamente com arqueólogos, muitas vezes, porque nós precisamos, de acordo com os métodos já desenvolvidos ao longo dos séculos, nós precisamos comprovar um fato histórico para saber se ele realmente é um fato histórico através do cruzamento de informações que os arqueólogos vão buscar nos sítios arqueológicos e em locais ao redor do mundo. Porque o ser humano precisa saber de sua origem. Tanto é que no nosso conjunto de leis aqui no Brasil, principalmente no artigo 1606 do Código Civil, justamente prioriza para a criança ou para a pessoa de qualquer idade saber qual é a sua origem, quem são os seus pais. Porque é muito importante, entrando até no cabo da filosofia, saber de onde que você veio. E é justamente a história que vem trazer essas informações para nós, juntamente com a ciência da arqueologia, utilizando os métodos científicos para comprovar se aquele conto que muitos dizem realmente aconteceu, ou se aquela história que está escrita em um pergaminho realmente aconteceu, como Heródoto fez, Lucídides também fez, que são, na verdade, os fundadores da história como nós a conhecemos hoje. E a lição vem trazendo algumas pessoas bem conhecidas da Bíblia, como por exemplo Davi e Salomão. Alguns historiadores falam que eles não existiram, porém, uma reflexão muito interessante que a lição traz é que se Davi não existisse, a capital Jerusalém também não existiria. E se Salomão não existisse, nós não teríamos o templo, Não saberíamos desse templo que foi construído aí por ele. No livro Patriarcas e Profetas tem aí mais detalhada essa história, quando fala assim: Davi deu instruções detalhadas a Salomão para a construção do templo. Salomão ainda era jovem e ficou com medo da responsabilidade. E não teríamos também aquele verso lá de Crônicas 28:20, que se encaixa nessa parte da história, quando Davi fala para o seu filho: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, e lembra do Deus maravilhoso que eles tinham. Se não existisse esse verso, com certeza nós teríamos outros na Bíblia, para momentos difíceis, mas esse verso realmente é um acalento ao nosso coração quando nós estamos preocupados, quando nós estamos precisando lembrar do nosso Deus, Então Deus é tão maravilhoso que Ele vai contando lá na Bíblia fatos históricos que fazem com que o nosso dia a dia fique mais tranquilo, mais leve. E se não existissem esses dois homens, na história, o que aconteceria com a linhagem de Jesus, então? Um fato histórico interessantíssimo, comprovado pela arqueologia e que os historiadores hoje já levam em consideração, que prova que Davi realmente existiu. Os filisteus, o povo filisteu, que inclusive da palavra filisteu, vem hoje o termo que nós conhecemos como Palestina. Os filisteus
receberam esse nome dos egípcios antigos, da Era do Bronze, justamente porque quando eles perceberam que haviam povos vindo do mar, eles os chamaram de Pelesete. Pelesete, que depois no hebraico vem para Plishtim, que se torna então, traduzido para nós hoje no português, filisteus. E os filisteus travaram várias lutas tentando conquistar as regiões ali do Egito. E Ramsés III venceu-os na fatídica batalha em que eles conseguiram expulsar este povo, o povo do mar, Pelesete, para a região de Canaã, onde eles habitaram e construíram várias cidades, na verdade 5, como Gate, por exemplo. Outro homem muito importante, né, na Bíblia é Daniel. E a lição também vem trazendo algumas reflexões sobre Daniel e alguns dados que quando nós formos lendo lá você vai conhecendo melhor. Mas para resumirmos, Daniel, nós podemos por meio dessa história perceber como a Bíblia é atemporal. Daniel ali, ele contou o que iria acontecer como profeta de Deus, né? Contando ali, revelando o sonho, descrevendo o que significava aquele sonho. O fato aconteceu e hoje a história mostra justamente como Daniel havia detalhado. É interessante na história de Daniel que nós percebemos como um jovem de valor faz diferença na vida e como fez diferença na história, né? Podendo ali talvez pregar para muitos falando dos planos de Deus para aquele povo. Agora, se tratando de Isaías e Ezequias, inclusive alguns profetas bíblicos são considerados pelos historiadores, pelos estudiosos da história, como verdadeiros historiadores, porque em suas profecias eles citaram muitos reinos, cidades, pessoas e que, com o cruzamento de histórias, como bem disse no início, eles comprovaram que realmente existiram. Senaqueribe é um deles. Senaqueribe foi um rei assírio que teria vivido na mesma época em que Isaías e Ezequias viveu. E Senaqueribe, através da sua forma de escrever, que se chama A Estela de Senaqueribe, descreveu a sua conquista de 46 cidades fortificadas do reino de Judá, menos Jerusalém. Por que menos Jerusalém? Porque claro, nós sabemos através da Bíblia o que realmente aconteceu, porém, era costume dos reis daquela época jamais escrever em seus anais da história por que eles perderam. Então, justamente, ele não cita Jerusalém porque ele perdeu uma outra forma de comprovar que a Bíblia é uma fonte histórica, sim. Então, Senaqueribe cita 46 cidades em seu livro, porém não cita Jerusalém. Olha que interessante. E a lição, então, ela chega até a fé. Como assim ciência e fé vão se relacionar? A fé, ela tem um papel gigantesco na nossa vida, como nós já falamos. O que seria a vida do cristão sem a fé? Nós leríamos a Bíblia como? Como qualquer outro livro. E a Bíblia, ela não é um compilado de estudos científicos. Na Bíblia nós encontramos o quê? A história de um Deus de amor por seu povo. O que aconteceu de fato, mas não gasta tempos ali, não gasta capítulos falando de fatos científicos, de comprovação. Não é esse o objetivo. E ali nós encontramos a história de muitos homens de fé que nós podemos usar como exemplo, como Sara, Abraão, Moisés e tantos outros. E isso não significa que nós não podemos, nos apegar à ciência, aos fatos históricos para comparar a Bíblia. O problema é quando nós chegamos à conclusão de que algo na Bíblia não está certo por causa de algum fato histórico. E para isso nós temos muitos historiadores cristãos que falam sobre isso. Muitas vezes nós achamos que os historiadores eles são ateus e que eles não acreditam em Deus, que os cientistas
100% são ateus, e não é bem assim. Tem muitos deles que já se debruçaram a esse estudo comprovando a Bíblia, e não por desejo do coração simplesmente de dizer que o que está na Bíblia é fato, mas porque a história, a arqueologia, ela comprova sim a Bíblia. E lá na sexta-feira nós encontramos um trecho que fala assim, de Ellen White: para o homem verdadeiramente sábio, os conhecimentos científicos abrem vasto campo de pensamento e informações. Então a ciência, ela não é nossa inimiga, a história não é nossa inimiga, muito pelo contrário, ela nos testifica de que realmente a Bíblia é fato.